meninas! Espero que todas estejam bem. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a TPM. Ontem eu não fechei com vocês ainda sobre todo o assunto da TPM, porque a gente vai ficar conversando no decorrer de toda a semana. Como eu falei ontem, cerca de 90% das mulheres experimentam de alguma forma, ao longo dos seus anos reprodutivos, algum sintoma da TPM, ou vários sintomas, como eu já falei no vídeo anterior. Então, não é uma etiologia clara ainda, mas já foram feitos inúmeros estudos científicos com milhares de mulheres e o que se foi notado é que um dos fatores que pode estar relacionado é a baixa concentração de vitamina D, cálcio e magnésio. Por quê? Porque estes são essenciais para a síntese de neurotransmissores, e para garantir um equilíbrio hormonal no nosso corpo. Então, assim, a incidência de TPM, ela é sempre menor em mulheres que que se alimentam, na verdade, em dietas ricas em vitaminas e minerais. Então, assim, às vezes a gente, mas eu como salada, mas eu tomo um suplemento de A a Z, mas eu tô fazendo suplementação de vitamina D. Então, assim, é preciso que se façam exames minuciosos para a gente ver qual é a deficiência que você tem e se você realmente está mesmo aderindo através da sua dieta uma alimentação rica em minerais. Então, meninas, na TPM também pode se agravar os sintomas de depressão. Por isso, na fase lútea, a gente pode estar utilizando substâncias que ativam a serotonina, que é um neurotransmissor, ou que favorecem a inibição da recaptação de serotonina, certo? Outra informação que vai ser passada aqui também para vocês é que, além da TPM, existe também uma síndrome conhecida como TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual. Essa TDPM é um subtipo de TPM, só que de uma forma mais grave, ou seja, os sintomas emocionais e físicos, eles vêm de uma forma mais grave e tem uma prevalência entre 3 a 8% das mulheres, tá? Que podem causar danos maior na vida profissional, social e familiar dessa mulher. Os critérios para diagnosticar a TDPM, eles são estabelecidos pelo Manual de Diagnóstico e Estatísticas da Associação Psiquiátrica. Então, se os seus sintomas são mais severos ainda, quem vai dar o diagnóstico é um psiquiatra, tá? Por que a gente diz que é mais severo? Lembra quando eu falei que um ou mais sintomas da TPM físico, um ou mais sintomas disso, dependendo do grau de intensidade desses sintomas. Se você já sente diversos sintomas e num grau muito mais intenso, então, se não consegue identificar que é TPM e não consegue tratar como TPM, então tem que ir no psiquiatra para ver se já é a TDPM, que eu acabei de explicar. Para a TDPM, deve estar presente 5 ou mais sintomas na maioria dos ciclos menstruais durante a última semana da fase lútea, sendo que esses também começam a diminuir após o início da fase folicular, que é quando ocorre a menstruação, tá? Então, dentre esses 5 sintomas relatados, devem estar presentes pelo menos 4 dos primeiros que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, então, humor deprimido, sentimentos de falta de esperança ou pensamentos autodepressivos. Segundo, uma ansiedade acentuada, tensão, sentimento de estar com nervos à flor da pele. Terceiro, instabilidade afetiva acentuada. Quarto, raiva ou irritabilidade persistente e acentuada ou conflitos interpessoais aumentados. Quinto, diminuição do interesse pelas atividades habituais, quando você já não tem interesse de fazer nem o que é aquilo da sua rotina. Sexto, sentimento subjetivo de dificuldade de se concentrar, tá? Sétimo, letargia, fadiga facial acentuada, falta de energia. Outro sintoma, acentuação de alteração de apetite, excessos alimentares, tá?
ou muita vontade por determinados alimentos, quando você tem muita vontade só por determinados alimentos. Vejam, todos esses sintomas também estão presentes na TPM, só que de uma forma que às vezes não tão intensa, que nos deixam mesmo em um estado de depressão. E quando pelo menos 4 desses primeiros sintomas que eu falei estão severamente te prejudicando, então pode ser que ocorra a TDPM, tá? Ou quando tem também hipersônia, ou muito sono ou insônia, tá? Um sentimento de descontrole emocional, outros sintomas físicos, como sensibilidade também nas mamas, dor de cabeça, inchaço, dores muscular, então assim, ganho de peso por excesso de líquido, todos também são sintomas da TDPM, só que bem mais graves, bem mais relevantes. Então assim, eu quis trazer um pouquinho para vocês também sobre esse transtorno que também existe, TDPM, só para vocês terem conhecimento. Mas nós vamos mesmo aqui nessa imersão debater a TPM, certo? Meninas, espero que vocês tenham prestado atenção em tudo que a gente falou nos vídeos anteriores. Nesse de hoje, tem umas palavrinhas-chave que eu não sei se vocês ligaram, que são, que eu já usei aqui, serotonina, neurotransmissores. Tá, os neurotransmissores, eles controlam a nossa ansiedade, tristeza, irritabilidade, desejos por doce, entre outras diversas modalidades do nosso corpo, principalmente no sistema nervoso central. O que acontece nessa fase de TPM? Geralmente nós mulheres, nós temos uma baixa no estrógeno e um aumento de progesterona. Esses nossos hormônios são os 2 hormônios reprodutivos, que eles podem ter impacto tanto nas nossas amígdalas como no córtex pré-frontal. E, portanto, eles podem ter, sim, efeitos no processamento e na regulação de nossas emoções. Eu vou fazer aqui para vocês um resumão do que são os nossos neurotransmissores. Nós temos os neurotransmissores adrenalina, que é o que nos indica luta ou fuga, naquelas horas que acontece algo de errado ou que a gente tá... Por exemplo, você vai num brinquedo e fala, a adrenalina foi a 1000. Por quê? Porque a adrenalina surge quando vem o medo e te dá aquele intuito de luta ou fuga. Então, a adrenalina é um neurotransmissor. A noradrenalina, ela é o nosso neurotransmissor de concentração, que nos ajuda a nos concentrar. A dopamina, ela é o neurotransmissor do prazer. Então, quando a gente tem prazer de comer algo ou prazer de namorar, tudo isso está envolvido a dopamina. A serotonina, ela é o nosso neurotransmissor do humor. Igual a serotonina, eu já falei muito nesses vídeos para vocês. Todos esses sintomas, eles estão interligados com a serotonina ou a deficiência dela. Outro neurotransmissor é o ácido amínico gama-butírico, que é o neurotransmissor calmante. O outro é acetilcolina, que é o neurotransmissor do nosso aprendizado. Outro neurotransmissor é o glutamato, que é o nosso neurotransmissor de memória. E endorfinas, que é o nosso neurotransmissor da euforia. Então, eu estou colocando aqui os exemplos, os nossos neurotransmissores, para que a gente tenha sempre um conhecimento a mais. Como nós falamos e revisamos, meninas, sobre os neurotransmissores, um neurotransmissor que vai estar bem ligado com essa fase de TPM é a serotonina, como eu já falei antes, que ela é o neurotransmissor do bem-estar, é o neurotransmissor do humor. Quando a serotonina está baixa no nosso organismo, ocorre cansaço constante, desconforto intestinal, que ela também tem a ver com o nosso sistema intestinal, baixa libido e até depressão pode ser um sinal de que a nossa serotonina está baixa no organismo. E como que a gente pode aumentar essa serotonina? Já até fiz um post com isso, como que a gente pode aumentar essa serotonina.
Bom humor. Isso mesmo, mesmo que a gente esteja de bom humor, mesmo que a gente esteja de mau humor, a gente tem que prevalecer o bom humor. Mas como isso, Letícia? Por que tem que ser feito isso? A serotonina aumenta quando a gente tem um bom humor. E o bom humor aumenta a serotonina. É um ciclo. Um levanta o outro. Então, mesmo aqueles dias que a gente está super para baixo, que a gente está triste, mesmo que a gente não consiga olhar no espelho e dar um sorriso e conseguir melhorar, a gente tem que tentar levantar esse humor, certo? Como? A gente pode estar assistindo filmes de comédias, a gente pode, né? Porque o filme de comédia vai induzir o quê? Que você ri, vai induzir fazer com que a gente ri. Outra coisa que a gente pode estar fazendo para melhorar a serotonina é estar com aqueles que a gente ama, é estar em boas companhias. Geralmente as boas companhias que a gente acha são aquelas pessoas que a gente ama, ou mesmo que a gente não ama, procura aquela pessoa que te faz rir, aquela pessoa que você acha uma graça, aquela pessoa que descontrai o teu dia. Outra coisa é exercício físico, tá? Exercício físico, ele ajuda muito a aumentar a serotonina. Um outro fator é luz solar. Nem que você passe o dia no escritório ou o dia trancado em algum lugar, sai um pouquinho numa janela ou qualquer espaço que seja, pega um pouquinho de luz solar, certo? Outra coisa, ingerir nutrientes através de uma alimentação saudável. Essa parte vai ficar quando a gente for quando eu for explicar para vocês a parte do tratamento através da alimentação. Então, prestem bem atenção. O desafio de hoje vai ser, vamos fazer de tudo para aumentar essa serotonina. Eu quero que vocês peguem 2 desses itens que eu falei. Ou ir atrás de uma boa companhia e ver como você se sentiu e relatar aqui. Ou assistir um filme de comédia hoje, isso mesmo. Qualquer hora ou qualquer videozinho de comédia, procura aí no celular rapidinho. Às vezes a gente perde tanto tempo vendo tanta besteira e que a gente esquece de ir numa coisa de se cuidar, de ter o autocuidado com a gente. Então, assistir um pedacinho, um filme de comédia. Outra coisa, praticar um exercício hoje, nem que seja em casa. Correr aquele corrimento parado, fazer aquelas flexões, qualquer que seja o exercício, faça um exercício físico. Se não for nenhum desses, que você pegue um pouco de luz solar, ou que você comece a sorrir. O interessante é que você faça hoje e relate aqui, ou se você quiser ter anotado no diário para depois no final da imersão passar tudo, mas o interessante é que a gente relate mesmo no dia ou no dia após que a gente fez os desafios, os exercícios que eu for passando para vocês. Então, que vocês façam pelo menos 2 passos desses que eu falei de como aumentar a serotonina, certo? Vou ficar esperando o feedback de vocês. Bom dia para todas!